Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando Economia e Desenvolvimento desta semana. E tivemos a eleição, né, que Porto Alegre mereça realmente ter uma administração que olhe melhor para a cidade precisa se desenvolver, atrair investimentos, e é isso que nós queremos. Porto Alegre já se atrasou muito em relação às demais capitais brasileiras, já tivemos lá no topo em termos de índice de desenvolvimento humano, de atração de investimentos, e é isso que nós precisamos. Então vamos torcer nisso. Nessa semana que vem nós vamos fazer uma análise melhor sobre as estratégias que há para que Porto Alegre possa se recuperar e possa dar um grande salto, né, Vilmar Govinatsky? É verdade, é o que precisamos, Silvio, telespectadores, nosso convidado Cristiano, precisamos justamente de sair do marasmo econômico, passar para o desenvolvimento e termos investimentos, empreendedorismo, emprego e renda. Perfeitamente. Então, Porto Alegre, tomara que Porto Alegre siga esse rumo. Nós já avançamos muito, né, nesses últimos 10 anos para cá, mas precisamos muito mais. Bom, o nosso Economia e Desenvolvimento começa sempre, tradicionalmente, com o espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, Cristiano, obrigado pela tua presença mais uma vez. Importante esses assuntos, né, que tu traz aqui, porque, aliás, tu estás muito envolvido na questão eleitoral, na questão eleitoral, sim, né? Sim, Silvio. Prazer novamente estar com vocês aqui. Uma grande alegria nesse quadro tão importante para nós, contadores, para os empreendedores. Sim, acabamos de sair de uma eleição, atendemos muitas pessoas nas questões de prestações eleitorais, né? A gente notou que a eleição ela foi muito atípica, né? E ela confirmou aquilo que a gente acabou falando ao longo do tempo, né? Que seria uma eleição anormal. Pandemônica. Então, assim, ficou gravado para a nossa história, né? Nessa questão de voto, de votação, e o pessoal com muito receio de votar. Então, mas assim, conseguimos passar. Espero que não tenhamos novamente, mas assim, os nossos colegas contadores estão de parabéns. Foi muito corrido a questão de assessoria para os candidatos. A gente teve muitas mudanças, conforme falamos, né? Mas foi uma eleição que ficou para trás. Né? Agora que eles consigam fazer um ótimo governo, né? A gente deseja que todos os que assim eleitos estão, que façam e representem o povo, né? Porque, na verdade, nós vivemos na cidade, né? Então precisa que haja uma administração que atenda aos reclamos, às necessidades da população e dê uma visão de futuro melhor para... Precisamos ter uma cidade melhor, cada vez melhor. Bom, de qualquer maneira, né, o Cristiano, nós sabemos que uma cidade, um país, uma nação, ela precisa ter empreendedores, aquele com visão empresarial, com visão de desenvolvimento, para que eles possam criar as suas empresas, consolidar as suas empresas e avançar cada vez mais. E, de certa maneira, o empreendedor, alguns deles têm uma dificuldade em dimensionar a questão tributária no Brasil. Como é que se dribla essa questão? Perfeito, Silvio. Então, esse tema é um tema, agora que a gente virando a chave, eleições, ele vem com muita força. Acabando eleições, agora a economia, a gente sente alguns gargalos, algumas travas, e os empreendedores agora estão novamente se reestruturando. Então, assim, qual que é a maior dificuldade, Silvio, que a gente encontra? É que o empreendedor, ele não sabe o custo tributário do seu produto. Ou seja, é desafiador para aquele empreendedor que, por exemplo, venda uma caneca, Silvio, ele saiba precificar essa caneca. Ele vai dizer, não, eu sei precificar, só que se houver um pedido desta caneca para um outro estado, o preço dele já não pode ser o mesmo. Se for essa caneca para um consumidor final, modifica, se for para um imobilizado ou se for para uma outra atividade diversa ou para um outro estado, acaba tornando o preço desconhecido. Então, isso afugenta os nossos empreendedores, causa pânico. A maioria dos empreendedores pequenos e médios, eles não têm como ter um compliance, ter uma equipe fiscal em suas empresas, porque o custo é muito elevado, né, Silvio Vilmar? Então, a gente, assim, coloca sempre a culpa na complexidade do sistema tributário. E eu vou um pouco além, eu digo que talvez
o problema do Brasil não seja sequer a carga tributária, porque a carga tributária, o empreendedor sabendo exatamente quanto deve pagar, ele consegue, né, revender o seu produto, precificar e trabalhar. Agora, com uma carga elevada e uma alta complexidade, acaba que o empreendedor ele tem uma insegurança jurídica, existe um contencioso que ele acaba por não conhecer e logo ali na frente ele acaba esbarrando. Existem muitas críticas aos refis, né, que o governo implanta, só que o refis, muito se diz que o refis, na verdade, é simplesmente uma muleta para o Estado, depois que o Estado quebra a perna do empreendedor. Porque o empreendedor ele não consegue entender, às vezes, a carga tributária, né? E aí eu trago a fala, né, do jurista o Augusto Becker, que ele diz que a gente vive num manicômio tributário. Hoje, talvez uma pandemia tributária, que seria muito bem alocado, porque a gente hoje tem normas, regras diferenciadas, é um emaranhado muito difícil de ser traduzido, inclusive pelos profissionais, e que estamos à disposição dos empreendedores, mas é muito, muito complicado de que aqueles pequenos consigam ter um serviço, às vezes, de qualidade, né, como as empresas maiores têm. Então, acaba criando uma insegurança jurídica de que o empreendedor, ele sequer sabe o preço do seu produto. E existem várias reclamações. Nós somos profissionais, a gente escuta do empresariado dizer o seguinte: eu não sei como que o fulano consegue vender com aquele preço, eu não sei como que o fulano daquele estado vende com aquele preço. Nós, dessa parte contábil e jurídica, nós sabemos o que acontece, né? A gente sabe que empresas cuidam mais, empresas cuidam menos, outros arriscam mais, outros arriscam menos, e o pessoal está sempre analisando e cuidando dessa parte tributária. Enquanto o pequeno ele não tem tempo para isso. Ele não tem pessoal capacitado para que fique estudando as variações, né, tributárias de estados, né? Agora, recentemente, tivemos uma recente modificação na tributação de ISSQN. Enquanto estava um direcionamento apacentado, que deveria ser uma tributação num determinado local, agora existe uma exceção que se torna em outro local. Então, está se mudando sequer esse paradigma. Isso vai ter que ser trazido, só que os pequenos, eles demoram para ter essa aplicação e a segurança de aplicar essa norma. Então, Silvio e Vilmar, a gente pensa, né, que o empreendedor, ele, num primeiro momento, ele tem que buscar o seu contador, o seu advogado, analisar esse produto em que ele quer entrar no mercado para que ele consiga sobreviver, né? Ele consiga sobreviver nessa pandemia, nesse manicômio tributário que a gente está. Agora, o que nós precisamos no nosso país é a reforma tributária, mas não podemos esperar que a reforma reduza a carga tributária, porque o problema talvez não esteja na carga, e sim na forma, na sistematização, né, na quantificação de tributos e as formas diferenciadas em que são aplicadas. E a complexidade de toda a estrutura, né? Exato. Cristiano, essa complexidade é visível. Eu realmente tenho grande dificuldade de entender, embora tenha formação de técnico de contabilidade, formação jurídica, mas a complexidade é muito grande. E a gente vê, inclusive, que o próprio Estado contribui para aumentar essa complexidade na medida em que as leis não são claras e a gente não consegue identificar o que é mais econômico para a empresa. E sabe-se que, se for bem feito o cálculo, for bem tributado, há economia. Tanto é verdade, Cristiano, que eu tenho visto surgirem escritórios especializados em recuperação tributária. Ou seja, escritório que vai para dentro da empresa, veem as tributações que foram recolhidas, se foram recolhidas de acordo, se foram recolhidas em excesso e entrarem com processo administrativo ou processos judiciais, buscando retorno, buscando regresso desses valores que foram mal pagos, mal no sentido de pagos o que não era devido, né? E essa situação destes escritórios, desses processos administrativos, tem tido êxito? Como é que tu vê que isso aí possa também trazer para o empreendedor, para a empresa, alguma economia? Então, ótima colocação. Porque às vezes, desculpa só antes da resposta, porque a gente tem ainda aquela máxima que recolheu mal, acabou, nunca mais, recolhe 2 vezes. Tá?
Então, Vilmar, muito bem colocado. Isso, nós sempre orientamos, assim, os nossos clientes a que ele faça uma auditoria, uma revisão tributária nos seus procedimentos, porque, como a gente falou, existem muitas mudanças legislativas e hoje, com a insegurança jurídica, você empreendedor, nós sabemos que você acaba pagando a mais para não querer daqui a pouco se incomodar. Entretanto, essa soma de valores, ela é um impacto muito grande. E, na verdade, assim, o empreendedor ele não tem que pagar nem mais e nem menos, ele tem que pagar o que é correto. E o que é justo. Então, a auditoria, ela serve, né, para fazer essa recuperação. Hoje a gente chama, na verdade, assim, de um compliance, né? Então, a gente, na verdade, faz a verificação se está correto. Identificando que não está correto, retroage e verifica se existe possibilidade, se realmente foi recolhido a maior, se faz esses processos administrativos, exatamente, e se aconselha que se peça de volta aquilo que foi pago a maior, porque é justo e o empreendedor ele precisa sobreviver. Então, pós-pandemia, assim, a maioria das empresas está fazendo isso, porque elas acabaram parando, Vilmar e Silvio. Então, elas estão revisando esses procedimentos. Isso é essencial para o negócio, essencial, porque não vamos tão longe de recuperar, mas ela tem que saber se ela está pagando correto. Onde é que ela está pisando? Porque se a gente pegar um parafuso, Silvio, um parafuso para as questões de PIS e COFINS, ele pode ser utilizado para vender o produto, mas ele pode ser utilizado numa máquina, pode ser utilizado num prédio. Então, é muito complicado tu ter esse controle. Só que, se a gente parar para analisar friamente, a empresa está pagando por aquele tributo. Por aquele produto. Então, por que não recuperar? Então, a gente tem que mudar. Assim, nosso sistema tributário ele tem que ser reanalisado, simplificado, melhorado, para que a carga tributária até mesmo possa aumentar para custear o Estado. Entretanto, a gente tem que ter uma forma mais clara. De preferência, reduzir. De preferência, reduzir. A gente sabe que o custo do Estado ele é muito pesado, né? Por isso que precisa da reforma administrativa. A reforma administrativa, previdenciária e todas as outras, né? Cristiano, obrigado pela tua presença. Grandes esclarecimentos, né, Vilmar? Ótimo. E não só grandes esclarecimentos, mas aqueles que são importantes para você, empresário, aquele que já está no mercado e aquele que está pensando em ir para o mercado. Obrigado, Cristiano. Nesse nosso espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa profecia bíblica pode ser estendida a todos nós. Ao longo da vida, alimentamos sonhos de nos tornar alguém, de alcançar o topo, mesmo sabendo que não há lugar para todos no topo. Mas a luta, a caminhada é que vale. Para isso, a missão das instituições e dos sistemas, as chamadas ideologias, é proporcionar a cada um de nós de, ao menos, desfrutar dessa experiência. Sem distinção de raça, de gênero, de credo. Basta que sejamos uma alma. Todos somos capazes. Decidir enfrentar o desafio, porém, é uma escolha pessoal de cada um. Boa semana a todos. Olá, tudo bem? Hoje, no nosso comentário, vamos falar sobre as instituições que realizam investimentos no Brasil. Nós temos como instituições que têm autorização para realizar os investimentos e atender os investidores, os bancos, as corretoras e algumas fintechs. Todas essas instituições, elas têm uma regulamentação, uma legislação voltada para proteger o investidor e os seus investimentos. A diferença dos investimentos em banco é que o banco é uma instituição mais consolidada, ela já tem geralmente um histórico maior dentro do nosso mercado financeiro e também tem uma multiplicidade, uma variedade de produtos não só na área de investimentos. Então ela é focada mais no atendimento de forma integral do cliente, com conta corrente, muitas vezes caderneta de poupança, financiamentos,
também outras modalidades como consórcios e até mesmo os próprios fundos de investimentos. Já as corretoras, elas têm dentro da sua plataforma, e a gente considera que a maioria das corretoras hoje tem uma plataforma aberta de produtos financeiros, ela consegue então trazer dentro dessa plataforma diversos produtos de vários bancos. Essa é a principal diferença. Dentro de um banco, geralmente você vai ter apenas à sua disposição os produtos do próprio banco, como fundos, CDBs e outros produtos geridos e feitos pelo próprio banco. Dentro das corretoras, você vai ter acesso através de uma conta única a diversos produtos de diversas instituições financeiras. Então, considerando que dentro da plataforma da corretora você pode acessar o produto do banco A, B, C ou D, e dentro dessa plataforma você pode comparar, então, rentabilidades entre as diversas instituições e diversos produtos. Essa questão da especialização da corretora em investimentos traz uma vantagem de, por ter essa especialização e gerar um ambiente mais competitivo das próprias instituições bancárias com produtos dentro da plataforma, de trazer uma comparação de custos e rentabilidades que é muito fácil para o cliente poder avaliar a diferença entre esses produtos. Claro, que seja o investimento em bancos ou em corretoras, ou mesmo nas fintechs, que são empresas de tecnologia também, que hoje estão voltadas para investimentos, sempre é bom a gente considerar os nossos investimentos serem feitos com um assessor, com uma assessoria adequada, sempre considerando seus objetivos de planejamento de curto, de longo prazo e a questão muito importante da liquidez, ou seja, a velocidade que eu consigo transformar esses investimentos em dinheiro novamente se eu tiver alguma necessidade. Esse foi o nosso comentário de hoje. Agradeço pela atenção de todos. Amigas e amigos do programa Economia e Desenvolvimento, estamos neste bloco com convidados aqui muito especiais e trazendo um assunto que, para mim, pelo menos, não é muito rotineiro. Acredito que também para os senhores telespectadores haverá novidades neste bloco. Janaína Brentano, tudo bem? Como é que está, Janaína? Tudo certo, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso receber vocês. Jay Ribeiro. Tudo certo? É o nome estilizado, Jay Ribeiro, né, Janaína? Pois bem, esse pessoal é da empresa LEAD. A empresa LEAD é uma empresa que traz a novidade de gestão estratégica de pessoas, né, que faz trabalhos... bom, eu não vou antecipar aqui, porque senão perde a graça. Eu vou deixar que eles próprios digam o que fazem nas suas empresas. Sei que a Janaína é da área comercial e o Jay é da área mais científica, né, Jay? Vamos começar por ti? Vamos lá. Vamos lá. Sou cofundador da LEAD, então. Nós somos uma empresa que aplica design de aprendizagem, desenha processos de aprendizagem, programas de desenvolvimento, né, para apoiar organizações, negócios aí a poder fazer acontecer a sua estratégia nos dias atuais, no contexto de mercado atual. Então, nós somos um time de pessoas, né, distribuídos em São Paulo, Porto Alegre, Portugal, aí, que aplica metodologias de aprendizagem para poder desenhar de forma inteligente programas de desenvolvimento de aprendizagem de adultos mais focados em lideranças, em desenvolvimento de equipes de alta performance e projetos de transformação cultural, que nós chamamos, né, que é transformação de culturas organizacionais, apoiar empresas em transformações estratégicas a partir do comportamento, e toda a inteligência que acontece dentro da LEAD ela é pautada pelo design de aprendizagem, que é o desenho de processos de aprendizagem de adultos para fazer com que as pessoas cheguem lá, no caso, né, consigam chegar. Jay, tu estavas falando nessa questão de processos, de metodologias, eu estava pensando que com a pandemia, na verdade, está havendo uma transformação na própria cultura das pessoas como pessoa mesmo e nas pessoas como corporações. Tá? Perfeito. Vocês, há quanto tempo estão no mercado e como é que se prepararam para esse novo momento que a gente nem esperava que acontecesse? Perfeito. A LEAD é resultado de um processo de evolução de uns 15 anos já, onde a gente vem... Tem tempo. Já tem tempo onde nós vemos acompanhando todo o funcionamento também de como o mercado de treinamentos de educação corporativa do Brasil funciona e também fora do Brasil, e todos nesses 15 anos a gente vem evoluindo com inquietações de como fazer diferente,
muito também inspirado pelas transformações que as pessoas estão passando nos últimos anos para entender o que de fato as organizações e as pessoas precisam dentro de uma empresa. E agora, com a pandemia, esse ritmo de mudanças e de transformações se intensificou cada vez mais, né? Nós temos empresas hoje com estratégias mudando, questionando seu posicionamento de mercado, questionando a forma como a marca se comunica com o mercado, questionando qual é a cultura mais adequada para poder apoiar essas estratégias que estão surgindo. Pessoas também, nunca se falou tanto em saúde mental, então pessoas também entraram em áreas de vulnerabilidade emocional também com a pandemia. Então, a transformação está em todo lugar, em diferentes níveis, do nível pessoal ao nível organizacional. E a Lide, então, tem um papel aí, ao lado desses parceiros, de entender esse contexto desses clientes, que em sua maioria são empresas de grande porte, multinacionais e também de médio porte, em uma certa instância. A gente entende esse contexto e começa, então, a desenhar esses processos, essas metodologias, também investindo cada vez mais em tecnologia. Porque com a questão toda da pandemia, acabou que as pessoas, o home office veio com tudo, as pessoas passam a aprender e a se desenvolver de casa, né, compartilhando o processo de desenvolvimento ali, o papel profissional com outros papéis, de pai, mãe e tudo mais. Então, também os processos de aprendizagem tiveram que sofrer uma transformação positiva, para que a tecnologia venha enquanto meio, né, para fazer isso acontecer. Deixa eu conversar um pouquinho com a Janaína, Legal. tá? Porque o desafio da Janaína é um desafio interessante, na área comercial. Na verdade, vem de uma certa já cultura de venda de um produto, de uma performance e como abordagem, etc. E lá pelas tantas tem que dar uma guinada, né, Janaína? Porque as perspectivas talvez tenham mudado um pouco, ou tenham aumentado, ou tenham diminuído, mas sofreram transformações. Como é que tu estás vendo toda essa situação na área comercial, Janaína? Então, a área comercial sempre é muito desafiadora, né? Eu trabalho na área comercial já há 15 anos também, então, com metas, desafios, assim. Mas acho que para essa área realmente a perspectiva é boa, né? Por conta de toda essa mudança que a gente está vivendo com a pandemia. As empresas precisam de apoio, né? Os líderes estão muito carentes, eles estão muito sobrecarregados, então cada vez mais eles precisam de ajuda. E a Lide vem com, né? Nós viemos com esse papel assim de apoiar eles a resolver essas situações. Então, sempre que as empresas chegam até nós, a gente faz uma escuta, né? Para entender realmente qual é a necessidade do cliente, como a gente pode fazer esse desenho de aprendizagem que apoie cada empresa, né? Então, tem um desenho específico para atender as necessidades e expectativas de cada empresa. Então, a gente faz todo esse caminho assim, até chegar na melhor solução para eles. Então, nossas perspectivas são muito boas. É interessante que a gente nota que a Janaína, quando ela fala com propriedade, que conhece a empresa mesmo dentro das suas próprias situações assim de performance da empresa. Jay, vocês também atuam no Centro de Ensino e Pesquisa em Neurociência no Albert Einstein, é isso? Isso, na verdade, essa foi também uma frente de estudos e especialização que eu fui buscar enquanto cofundador da Lide agora, já no final de 2019. Sim. Né? E a gente foi lá para dentro muito mais para entender cada vez mais as bases biológicas do comportamento humano, né? A parte mais científica do desenvolvimento humano. E nada melhor do que a neurociência enquanto campo de estudo e pesquisa para a gente entender como é que o funcionamento da mente humana, do cérebro, né? Quais são as fronteiras de atuação e até onde a aprendizagem, a educação pode ir para conseguir, de fato, gerar um processo de transformação completo no indivíduo. Então, lá no Albert Einstein, eu tenho passado, representando a Lide lá por uma jornada muito bonita de pesquisa e de estudos, para conseguir entender cada vez mais essas bases biológicas do comportamento e conseguir também enriquecer o nosso método a partir do que a gente acessa lá de conhecimento, que é um conhecimento de ponta, né? Janaína, vocês estão em São Paulo também, então. A empresa é do Rio Grande do Sul, estão em São Paulo. Onde mais está a Lide? Hoje nós estamos, a sede principal é aqui em Porto Alegre, onde a maioria do time, né, está, mas também temos pessoas, equipe em São Paulo e em Portugal. Em Portugal também? Em Portugal também, Então já estamos além mar. É verdade. E atendemos também grandes empresas na América Latina, né? Então também temos equipe que fala espanhol, inglês, outros idiomas. E que empresas são essas, Janaína?
Pode falar, não tem problema nenhum. Pode citar os teus clientes, não há nenhum problema quanto a isso. Tá bom. Então, nós atendemos grandes multinacionais, né, como o John Deere, Grendene, outras empresas, me deu branco agora, Andritz, FCC e algumas outras. Hoje a Lead tem atualmente um pool de umas 20 projetos ativos, 20 parceiros ativos aí. Sim. Celulose Irani, Brookfield, também Lojas Renner, dentre outras empresas aí. Tu falaste uma coisa, Janaína, que eu achei interessante. Quer dizer, hoje o teu processo de venda ele tem que ser mais direcionado pós-pandemia. E pós-pandemia, aliás, foi o Jay que falou, pós-pandemia trouxe uma novidade para os trabalhos, que é o trabalho em home office. Tá? E isso, naturalmente, interfere no teu processo de abordagem, interfere na situação de como apresentar a Lead, como vender o serviço da Lead. Tá? Modifica muito mesmo essa situação, Janaína? Sim, hoje, na verdade, a gente atende 100% dos clientes, quer dizer, 90% dos clientes via calls, né? Então, a gente não conhece pessoalmente os clientes, a maioria deles, né? Então, realmente interfere, mas hoje está tão comum isso que acaba parte do dia a dia, assim, né? Marcar uma call, mandar o convite por e-mail, né? E a Lead passou por uma transformação grande também, né? Porque a gente até março atendia 100%, quase 100% presencial, né? Os nossos treinamentos e jornadas. E agora a maioria deles também via, né, digital. Eu tenho que te perguntar outra coisa. A gente é gaúcho, é bairrista, ama o nosso torrão aqui, como se diz, tal. Mas como é que são as dificuldades para vender no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul? Existe essa diferenciação? Eu diria que depende muito das empresas, assim, tem empresas que são mais fechadas, que têm mais processos, né, então, até interior do estado, às vezes são um pouco mais fechados, então, grande parte também dos nossos clientes vem por indicação, então, são pessoas que já conhecem onde a gente atendeu, como funcionou, né, então, também torna mais fácil a questão da confiança de que vai dar certo, então... É a melhor propaganda, né? É verdade. A propaganda boca a boca, como se diz, né? Indicação, né? E Jay, como é que fica essa situação também, Jay, do teu trabalho? Tu és especializado em gestão, também tem esse conhecimento de neurociência como pesquisador, enfim, né? Isso aí, tu tens que estar sempre fazendo reciclagem, sempre trabalhando muito para evoluir, para chegar no ponto em que a gente precisa estar sempre avançando no tempo? Sim, são campos inesgotáveis, assim, de conhecimento, de pesquisa, cada vez chegam coisas novas, no Brasil também, então quem trabalha com aprendizagem, com educação como nós, já traz essa paixão pelo conhecimento, pelo desenvolvimento de base. Né? Então, sim, a Lead, por ser uma empresa de educação e de pesquisa e desenvolvimento, a atualização e a renovação de conteúdos é constante. Janaína, estamos encerrando aqui o nosso bloco e, infelizmente, passa rápido, né? É verdade. Então, faz o teu merchandising final para nós concluirmos aqui o nosso bloco com a Lead. Então, todas as empresas aí que precisarem de apoio, né, na parte de aprendizagem corporativa, transformação cultural, né, nesse momento que a gente está vivendo, podem contar com a Lead. Né, o nosso site é Lead Edu, depois a gente pode deixar escrito também, leadedu.com.br. Conte com a gente para fazer essa mudança acontecer e para que as empresas estejam cada vez mais preparadas para o futuro que vem aí. Muito bom. Jay Ribeiro, muito obrigado pela presença de vocês aqui, Janaína Brentano. Muito obrigada muito obrigado também. Foi ótimo, viu? Acho que todos nós aqui estamos aprendendo cada vez mais e saímos aqui mais enriquecidos com a presença da Lead no nosso programa Economia e Desenvolvimento. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro.
CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro Falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre alguns aspectos importantes e considerações sobre a forma de pagamento da gratificação natalina em 2020, o nosso 13º, devido ao advento do coronavírus. A medida provisória número 936 de 2020, convertida na Lei 14.020 de 2020, estabeleceu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda neste período de calamidade pública, em virtude da pandemia do coronavírus. Desta forma, o governo federal e o Congresso Nacional estabeleceram garantias a todos os trabalhadores, abrangendo empregados e empregadores. Um ponto importante das medidas econômicas diz respeito à gratificação natalina, também conhecida como 13º salário, pago anualmente aos trabalhadores até o dia 20 de dezembro. Devido às alterações inseridas no contrato de trabalho, com a redução de jornada de trabalho e suspensão temporária, hoje enfrentamos uma série de dúvidas e perguntas dos trabalhadores e de seus empregadores, repercutindo em um debate forte no meio jurídico, especialmente sobre como deve o empregador proceder ao realizar o pagamento do 13º salário de seus empregados, neste dia 20 de dezembro de 2020. Analisando as alterações de forma legalista, ou seja, na simples leitura da medida provisória publicada pelo governo federal, podemos concluir que os empregados que sofreram alteração no seu contrato de trabalho, como redução de jornada de trabalho, o empregador deve realizar o pagamento integral da gratificação natalina, levando em consideração para o cálculo o maior salário percebido no mês anterior à alteração contratual. De outro lado, aqueles empregadores que optaram por suspender o contrato de trabalho pelo período autorizado pelas medidas adotadas deverão realizar o pagamento do 13º salário na forma proporcional, levando em consideração os meses trabalhados, computando 1/12 para cada mês de efetivo trabalho ou 15 dias a mais. Se analisarmos as alterações com o viés protecionista, visando a classe trabalhadora assalariada, podemos concluir que o empregador deve realizar o pagamento integral do 13º salário, independente da medida adotada do enfrentamento da pandemia do coronavírus. Ou seja, deve garantir a integralidade da gratificação natalina para os empregados com a jornada de trabalho reduzida, bem como aos empregados com a suspensão do contrato de trabalho. Ressalvamos ainda que empregador deve observar atentamente o limite de 240 dias estabelecido pelo governo para a adoção das medidas de enfrentamento nesse período de pandemia. Em resumo, nesta insegurança jurídica sobre o tema, não resta dúvida que será escoado no Poder Judiciário para o posicionamento final sobre a forma de pagamento da gratificação natalina no ano vigente. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, vamos falar com a Alessandra Oliveira, nossa comentarista, né? Astróloga, né, Vilmar? Sim. E a proximidade do final do ano, Alessandra, obrigado pela tua presença aqui, né? A proximidade do fim do ano estabelece uma série de preocupações com as pessoas, ficam ansiosas para saber como é que vai ser o fim do ano, o ano que vem, etc. E principalmente por causa do ano de 2020, que foi toda essa tragédia que nós tivemos aí mundialmente, que foi a pandemia. Quais são as principais preocupações?
que as pessoas estão pensando agora, nesse momento, Alessandra, em relação a essas coisas, a influência que nós sabemos que existe dos astros na vida humana, na Terra, de modo geral? Agora a gente está bem numa fase onde o pessoal começa a buscar digamos que uma previsão ou uma forma, entender como que vem, o que vem. E aí, como a gente passou por esse ano muito turbulento, digamos assim, muito atípico, as pessoas estão mais interessadas em saber, em construir, projetar o seu futuro com relação a 2021, né? Então, agora é uma fase interessante da gente fazer o mapa astral da pessoa, o pessoal, e às vezes até o da empresa, para a pessoa saber alinhar, criar os seus projetos, para que consiga entender como que as influências vão afetar a sua vida dela. Isso. Diz uma coisa, naturalmente nós sabemos que essa pandemia, como houve uma paralisação industrial, como uma paralisação das energias das pessoas e tal, eu ouvi alguma coisa que também houve paralelamente a isso, ou em função disso, uma purificação do meio ambiente, do ar e tal. Essa é uma influência positiva? Com certeza. Na verdade, é como se viesse toda essa paralisação, como se fosse importante para que a gente pare, reflita e veja se esse realmente é o caminho que nos interessa para a nossa caminhada e nosso desenvolvimento, né? E muitos planos foram refeitos, muitas estruturas foram refeitas. Então, assim, esse novo normal, ele vai continuar e ele vai cada vez se refinando. É como se precisasse mudar a gente estava caminhando por um caminho que não era bem o mais correto. É como se tivesse que dar uma parada para alinhar a rota. Uma conversão, né, na rota. Exatamente, ajustar a rota. Essa situação que tu colocas desse realinhamento, desse novo normal, ela tem a ver com a possibilidade de que isso, às vezes, é necessário para conduzir a gente para uma situação, assim, mais promissora ou mais elevada ou mais de desenvolvimento, porque, às vezes, a gente sabe, assim, que o comodismo não é bom. Sim. Né? Então, tem que tirar a pessoa da zona de conforto e depois, então, com essa sacudida que se dá, as coisas começam a se reorganizar. Isso tem a ver com o mapa astral, tem a ver com o alinhamento dos astros? Sim, isso tem bem a ver. Normalmente, isso acontece periodicamente na vida das pessoas, em momentos chaves, mas nesse ano ele aconteceu num planeta inteiro. É como se foi um grande alinhamento para realinhar as pessoas. Então, todos nós temos fases e momentos da vida, e inclusive dentro das empresas, fases onde a gente passa por crises, por grandes barreiras. Porque quando está tudo bem, a gente não muda, né? Está tudo fluido, está tudo acontecendo bem. E é nas crises que a gente pode... É nas crises que a gente consegue subir um degrau. Então, precisou acontecer algo muito impactante para que mexesse na mobilidade. Não é todo mundo que vai mudar, a gente sabe, né? Mas boa parte, boas estruturas, elas estão se transformando. E não é todo mundo que tem essa percepção, né, de entender isso, né? Porque é uma coisa espiritual, é uma coisa que a gente não vê, e nós estamos normalmente acostumados a ser muito materialistas, a acreditar naquilo que se vê, como São Tomé, né? Sim. Só acredito vendo. Então, mas essas são as forças que mais influenciam a gente, né? Essas que não aparecem, né? Exatamente, as crises. Quando a gente entra em crise, existem momentos pontuais na vida da pessoa que essas crises nos levam a ter saltos evolutivos. E é como se o planeta precisasse dessa crise para ter um salto evolutivo. Cada pessoa foi afetada de uma forma diferente, mas todo mundo foi afetado. Nem todo mundo vai ficar doente, nem todo mundo perdeu o emprego, mas foi um momento de todo mundo pensar. Me diz uma coisa, os signos, por exemplo, dentro de todo esse ambiente que se criou, essa pandemia, essas mudanças do ponto de vista astrológicos e tal, qual é... E se é que existem signos que se mais beneficiam e aqueles que menos se beneficiariam em relação ao universo? Na verdade, não existe. Cada um tem a sua lição a ser aprendida. A gente pode dizer que os signos de terra, dentro dessa transformação, eles passaram por uma mudança intensa, principalmente as pessoas do signo de Capricórnio, porque toda essa conjunção aconteceu no signo de Capricórnio, e eles sofreram um pouco mais, digamos assim, em questões estruturais, mas abre para que eles se transformem. Então, cada pessoa, cada indivíduo, porque o mapa nós temos os 12 signos, então cada um vai pegar em algum setor da vida diferente, assim, é muito específico, a gente não tem como dizer que é só esse ou só aquele. Agora tu falaste
Uma coisa interessante, me chamou a atenção. A gente sempre ouve falar, Silvio, assim, o mapa astral das pessoas, etc., como é que fica, né, cada um. Mas tu falasse nas empresas também. Então, esse realinhamento, toda essa situação de um novo normal e tal, também se reflete dentro das atividades econômicas? Sim. O que acontece no macrocosmos se reflete no microcosmos. Então, assim, o que acontece no nosso país reflete na nossa empresa. O que acontece nos astros reflete no indivíduo e nas empresas. Então, assim, tende a mudar. A gente está vendo uma mudança, uma nova estrutura e ela vai se reformulando. Por mais que a cura chegue, e assim que a cura chegar, nunca mais vai voltar a ser o normal. Então, muitas coisas foram aprendidas. O próprio trabalho remoto, outras coisas que vão ser incorporadas no dia a dia. A tecnologia, e a gente está vendo isso, agora a partir de dezembro, Júpiter e Saturno entram em Aquário, elas vão estar cada vez mais fortes e mais presentes. Então, assim, a estrutura de trabalho, a estrutura e a forma de administrar, elas vão mudando. Alessandra, é claro que muitas empresas, muitos empresários, donos de empresas e pessoas físicas que estão nos assistindo, estão achando interessante essa conversa e tal, e querem, de repente, falar contigo, né, sobre essas coisas. Mas antes de fazer essa questão, né, como é que elas podem fazer, eu te pergunto o seguinte: do ponto de vista astrológico, essa pandemia ficou para trás? Dá para dizer isso aí? Ou ela ainda tem condições de haver, no Brasil, digamos assim, né, porque é um outro eixo da Terra, de voltar a Covid? Ela não terminou, mas ela, da forma como ela vai estar terminando. Desta forma, ela está terminando. Porque a gente está no último agora, novembro. É um ciclo, né? É um ciclo. Esse ciclo de Capricórnio, ele termina agora em dezembro. A partir do meio de dezembro para frente, Júpiter e Saturno entram em Aquário e por mais que ainda exista a contaminação, que ainda exista a doença, que a cura ainda não chegue, as pessoas vão lidar de uma forma diferente. Então vai ser muito difícil prender as pessoas. Perfeito. Como é que o pessoal faz aí para ter um contato contigo e de repente, fazer uma consulta particular? Através do WhatsApp, o 984051156, e aí eu tenho atendido muito pelo Zoom, que é uma das tecnologias que agora a gente vê que o online, o digital, está abrindo um mundo de possibilidades. Que beleza. Alessandra, obrigado pela tua presença. Obrigada. Até a semana que vem, né, um novo encontro aí contigo. E obrigado, sobretudo, pelas dicas que deu, porque as pessoas precisam ter um norte nesse momento, né, de dificuldade, né? Sim. Que tem saída, né? Que elas precisam procurar a saída, né? Exatamente. Então tá. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Estamos chegando a dezembro, o último mês desse fatídico 2020, ano que marcará a história mundial como o mais desafiador dos últimos 100 anos. Daqui a 30 dias, em 2021, a reinvenção seguirá ditando os negócios, a mesma que está transformando o empresário e deixando as empresas mais adaptáveis, fortes e resilientes. Nada mais será como foi. Pensando nisso, eu preparei algumas dicas para sobreviver e prosperar em 2021. Transforme a sua empresa para que atue em todo o mercado brasileiro, 24 horas por dia, de forma remota ou presencial. A fronteira não é mais a geográfica, ela migrou para a mente dos gestores e a sua capacidade diretiva. Foque na seleção de talentos e no uso de inteligências artificiais, pois juntos formam diferenciais estratégicos imbatíveis. Trabalhe e incentive colaboradores para que a empresa respire inovação total. Toda a tecnologia possível deve ser aproveitada como forma de melhoria de competitividade. O home office, alicerçado em metas, deve ser planejado junto com a equipe, como uma ferramenta de produtividade e competitividade. Esqueça as grandes estruturas físicas, a grandiosidade, ela está hoje na capacidade de entregar valor para os clientes. E não discuta a qualidade. Faça o melhor. No novo normal do mundo pós-pandemia, o alicerce é a incerteza, o que exige uma melhor capacidade adaptativa e, consequente, maior talento de gestão. 2021 será desafiador para o mundo, mas não importa a crise, não importa o que as pessoas dizem. O
O que importa é a nossa energia de continuar realizando e, independente de qualquer cenário, a empresa deverá continuar crescendo e se desenvolvendo. Essas dicas estão no guia rápido que você pode acessar na página pscapital.com.br. Uma ótima semana a todos. Gilmar Govinato, no final do programa dessa semana, estamos recebendo aqui uma especialista em estética e tal. Aliás, tu já está pensando nisso, né? Já fiz uma consulta para especialista. Tá? Fiz uma Ela disse que talvez tenha possibilidade de dar uma ela acredita em milagres. A Eliana Mendes. Eliana, muito obrigado pela tua presença aqui. Imagina, é um grande prazer para mim. É lá da Estética Eliana Beauty. Fica lá no bairro Auxiliadora, na Maryland 972. Aliás, eu passo muito por ali, é muito bonita. Agora estou conhecendo a proprietária aqui, né? A Eliana, vou fazer uma visita. Porque, né, Eliana, como é que tu começou? O teu, digamos assim, o negócio ali, todo o teu empreendimento, é um empreendimento já consolidado naquele mercado ali, né? Sim. Eu sei que tem a região toda ali, ela se orgulha muito de ter o teu salão na região. Como é que tu começaste essa história toda? Sim. Olha, a história é longa, eu vou resumir muito rápido aqui, né? Porque se eu ficar aqui, eu vou contar... É um programa inteiro, né? O programa inteiro. Mas sou de família humilde, né? Meus pais moravam em Alvorada, nasci em Porto Alegre, mas a minha cidade de dormitório sempre foi Alvorada. Sim. Mas sempre trabalhei em Porto Alegre, né? Fiz os meus cursos depois, né? Sempre em Porto Alegre. Teve uma determinada situação na minha vida que eu senti a necessidade de ter as minhas coisas, né? Os nossos pais tinham dinheiro contado para determinadas coisas e eu queria não só um shampoo, eu queria mais, eu queria um creme, eu queria um perfume, eu queria uma roupa melhor. Eu queria só o básico, queria além do básico. Eu queria além do básico, eu claro. sempre tive bastante isso na infância. E eles não tinham condição, né? Meu pai não tinha condição de me dar o que eu queria. E aí, como é que tu resolveu? Aí eu resolvi assim, né? Eu digo, bom, né? Eu tinha muitos amigos cabeleireiros já na época. E um dia, eu conversando com um amigo, eu disse, eu tinha vontade de fazer um curso de cabeleireiro, porque eu amo ser, né? Queria ser cabeleireira. E ele disse, não, vai ali na Dejanira Barcelos, que eu tenho certeza que se tu falar o que tu tá falando, ela vai te dar o curso. E quem fala a verdade não merece castigo, né? Minha mãe sempre dizia isso. E eu fui. E ela me deu um curso em Alvorada, até de 100 horas. O meu primeiro curso, 1985. E eu tive a cara e a coragem de pedir, né? E ela me deu o curso. E dali por diante eu fui, né, desbravando, né? Com a minha vontade, com a minha fé, que eu acho que a gente tem que ter, né? Muita vontade, muito foco naquilo que a gente precisa ser. Muita persistência, né? Também, muita persistência, e eu tive. Então, eu venci, porque hoje, graças a Deus, a gente continua eu continuo na área da beleza, né? Bom, a tua estética fica ali, como eu falei, na Maryland 972. Sim. E, na verdade, esse setor aí sofreu muito com a pandemia, né? Sim. Como é que vocês trataram, como é que vocês administraram o negócio, né, da estética nesse período? Olha, realmente foi um ano atípico para todos nós, né? O mundo sofreu, né? Com toda essa pandemia aí que ninguém esperava e nos pegaram de surpresa, né? Então, como nós conseguimos manter as nossas dívidas, a equipe trabalhando, né? Com muitos decretos que aconteceram, né? Tivemos que fechar um período a estética. Então, assim, foi bem difícil, mas com a fidelização de nossos clientes de muitos anos, de 25 anos ali no bairro, nós acabamos atendendo alguns clientes em casa, né? A equipe também atendeu clientes em casa e foi o que nos salvou, porque nós tivemos que fechar, obedecer as regras, as normas. Chamados protocolos, né? Os protocolos, então nós não podíamos. Então isso foi com que nós garantíssemos, né, o nosso trabalho, né? Maravilha, Eliana. Chamou a atenção a tua fala anterior sobre o teu início nesta profissão, nesta carreira de esteticista. Cabeleireira. Cabeleireira, né? Então,
E aí a gente sempre pensa justamente nas pessoas que querem seguir as suas carreiras. Cada carreira tem que ter também um pouco de vocação, um pouco também de amor. De amor, mas Foi o também caso tem que ter dela, né? habilidade, tem que ter aquela coisa Sim. que é o algo a mais que faz com que as pessoas se destaquem. Sim. O que tu dizes, Eliana, em relação a essas pessoas que hoje querem seguir o curso de cabeleireira, querem seguir esta profissão, enfim, de salões de beleza, etc. É foco, é persistência, é perseverança, ou também tem que ter aquele toque especial para ter sucesso na vida? Aquelas que alimentam o mesmo sonho dela, que tornou realidade. Porque é muito bacana ouvir uma pessoa, a gente aqui, Economia e Desenvolvimento, traz pessoas assim bem-sucedidas, pessoas dinâmicas, pessoas que, né, evoluíram. Mas que nunca foram assim, né? Hoje são, Exatamente, né? E começaram lá atrás, como tu disseste, com humildade, com perseverança e tudo mais. O que tu diz para essas pessoas que querem seguir exatamente esse tipo de trabalho? Olha, a mensagem que eu deixo, ela é muito simples, né? Tem que ter muito foco no que quer, saber o que quer, né? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que saber o que a gente quer, para a gente poder ter ação. E muita vontade, muita persistência, muito amor pelas pessoas, pelo seu trabalho, gostar de ter pessoas, de cuidar das pessoas, de se sentir feliz por estar fazendo aquele trabalho e muita fé em Deus, né? Eu creio muito em Deus, então Deus sempre nunca abandona seus filhos e principalmente quando o filho tem vontade, né, de crescer e de exercer aquilo que sonha. Sim. Então, nunca persistir dos seus objetivos. Sim, e a clientela corresponde naturalmente a isto, né? Porque Nossa. a clientela, sabendo que a pessoa ama a profissão e gosta do que faz, se sente feliz, ela também corresponde, né? Quem ama a profissão como ela, a gente está vendo assim que ela é entusiasmada pelo negócio, A gente né? sente na fala. Aí faz a coisa bem feita. Então, isso é como quem tem fé, que é um poder dentro de cada um de nós, que basta as pessoas entenderem isso e aprenderem a desenvolver essa fé. Então, eu acho muito legal esse teu amor pela profissão, né? Que está espelhado nos teus olhos, na forma como tu te manifesta. E as pessoas, Eliana, Obrigada. quando tu faz esse trabalho com as pessoas, com a produção, tu sente que a pessoa, a autoestima melhora, até as próprias situações, aquela questão, às vezes a pessoa está meio para baixo, está meio doente, está meio, não é? Abatida e tal, né? Enfim. E isso ajuda também a elevar essa possibilidade de muito. melhorias. Nossa, muito, inclusive para mim. Né? E isso para todas as pessoas, porque agora com a pandemia a gente sentiu muito na pele, né? As pessoas tinham que ficar em casa, não saíam, não viam seus amigos, sem abraço. Então, assim, o fato de estar com as unhas feitas, o cabelo bem feito, né? Sem brancos e tal, enfim, hoje se assume os brancos, mas tem aquelas pessoas que não gostam de brancos, né? No caso, eu não gosto de brancos. E, nossa, é maravilhoso, sabe? A pessoa sente uma autoestima, uma alegria, sabe, de viver. Parece, assim, que a gente renova, sabe? A questão da gente arrumar, fazer um cabelo, uma maquiagem, uma unha, fazer uma massagem, sabe? Além de asepsia, é uma coisa que dá um bem-estar na gente. É maravilhoso. Eu gosto muito. Eleva o espírito das pessoas. Exatamente. Né? E nesse tipo de negócio é uma coisa muito pessoal, há um contato muito, há uma certa intimidade, né, no caso dela, com a cliente, com o cliente. E isso é fundamental, né, porque quando ele passa a confiar no teu trabalho, né, Exatamente. A confiança, ela está agregada a uma série de coisas, sim, né? O profissionalismo, né, ao qual a gente se submete, a fidelização do trabalho, o respeito, a né? empatia que tu tens, né? A empatia, tudo está agregado, mas assim a questão da segurança, de tudo, né? A asepsia, a biossegurança, tudo está junto, agregado à fidelização de um cliente. Mas a pergunta anterior do Silvio em relação ao público masculino e feminino, a Estética Beauty atende os dois públicos, é Sim, isso? nós temos,
com o passar do tempo, nós estamos há 25 anos no bairro, nós tínhamos uma fidelização de uns 10% de clientes masculinos. Porque quando eu comecei na área, eu comecei com masculino, né? Depois eu fui me especializando no feminino. Depois que eu fui para esse bairro, eu comecei a me especializar no feminino. Mas sempre tive aquela fidelização desses 10% do masculino. E com a nossa ida para Marilã, porque nós tivemos na Lucas de Oliveira 18 anos, hoje nós temos sede própria na Marilã, eu comecei a pensar que esses homens, esses 10% que nós tínhamos, mereciam um cantinho, um cantinho assim mais reservado, especial, né? Especial para eles, que eles eram merecedores disso. Perfeito. E aí nós montamos uma barbearia, a qual hoje, graças a Deus, né, a gente tem muito mais que 10% de clientes masculinos. E eles também usam os serviços da estética, fazem podologia, fazem limpeza de pele. E uma coisa interessante também é que o homem está lá, leva a sua companheira, sua namorada, sua esposa Sim. e tal, e a esposa também leva o seu companheiro. Exatamente. Né? Integração Exatamente. total, né? Até a gente fez um cartão, que o cartão é atrás é barbearia e na frente é estética, né? E a família toda, claro, né? Inclusive crianças a gente atende. Que beleza. Legal. Eliana, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu sugiro lá você, lá na Estética Eliana Beauty, lá na Maryland 972, né? Você vai lá e você vai ter todo esse encantamento que a Eliana passa para os clientes e tal, e vai também fidelizar o trabalho lá. Eliana, muito obrigado, sucesso cada vez mais, muito tá bom? Obrigada Até uma próxima, viu? Eu que agradeço. Tá bom. Vai ser uma honra. Parabéns. Muito bom. Muito obrigado, então, a você também, telespectador, pela fidelidade, pela audiência. Nossa Economia e Desenvolvimento volta a semana que vem, tá bom? Até lá.